Pessoal, tudo bom? Matheus Schettini aqui. O Founder está perguntando para a gente hoje se VC investe em founders que acabaram de sair da faculdade ou se isso é um deal breaker. Ele está perguntando ainda como que ele pode fazer para mitigar esse risco, porque ele quer levantar dinheiro de VC. Antes de mais nada, eu queria indicar a vocês um vídeo que o Rodrigo subiu recentemente aqui no canal, o Pergunte ao VC 254, onde ele fala dos desafios de founders mais jovens para founders mais experientes. Mas hoje vamos falar bem especificamente desse caso, desse founder que está na faculdade e quer levantar dinheiro de VC assim que sair, tá? Sendo completamente transparente com vocês, isso de fato é um risco, tá? Porque toda vez que a gente está falando de founder, é muito importante para a gente entender qual que é o histórico e capacidade de execução desse founder. Não é raro a gente conversar com fundadores que depois de passar 5, 10 anos em outras fintechs, em bancos digitais, saírem para montar as próprias fintechs. Porque eles já estão no ecossistema, eles entendem o que está dando certo, o que está dando errado. Muito importante, eles entendem o que pode ser melhorado. E mais importante ainda, eles sabem para onde os incumbentes estão ou não estão olhando, porque eles passaram 10 anos já no ecossistema. Na faculdade é muito difícil a gente conseguir ranquear e até categorizar essa capacidade de execução e o right to win que o jovem empreendedor vai ter no mercado, tá? Tem alguns fatores que a gente pega para tentar entender, alguns fatores mais etéreos. Por exemplo, esse founder está saindo de uma faculdade onde já tem uma faculdade que tem um histórico de formar bons empreendedores, bons founders, bons CEOs. No Brasil é muito difícil a gente fazer essa comparação, mas no caso dos Estados Unidos, o professor Ilya Strebulaev, de Stanford, sempre ranqueia e categoriza as faculdades onde os founders de unicórnio estudaram. Então, lá é muito mais fácil a gente ter essa mira, tá? Aqui também é muito importante a gente saber o que esse founder fez durante a faculdade. Ele estava engajado com Liga de Empreendedor, onde ele passou os summers dele. Ele usou o tempo, os recursos da faculdade para ir testando as ideias, para conversar com professores, para conversar com colegas, para procurar co-founders e aos poucos ir testando essa hipótese, porque a faculdade é uma época muito boa para se testar, para ter ideias e usar os recursos da faculdade para você entender se faz sentido você tentar resolver esse problema ou não, tá? Na parte de co-founder, muitas vezes a gente vê jovens founders indo atrás do mito do fundador solitário, tá? Quando a gente sabe que isso é um outlier do outlier. Muitos casos de sucesso acabam dando a entender que grandes empresas só tinham um fundador desde o começo por trás, era um cara que jogava no gol, na defesa, no meio de campo e no ataque, só que a gente sabe que para você construir uma empresa de $1 bilhão, primeiro, você precisa ter gente muito boa com você na trincheira e outros generais complementares a você na liderança, tá? Então, se a gente está falando com um grupo de founders, onde todos entraram na faculdade no mesmo ano, saíram no mesmo ano, fizeram as mesmas matérias com os mesmos professores, é muito difícil a gente ter esse cheiro de complementariedade entre os founders, tá? Então, esse é outro ponto muito importante para a gente ter na cabeça, tá? Outro ponto relevante para a gente. Quando que esse projeto começou? Esse projeto começou no dia que o founder recebeu o diploma, não sabe o que vai fazer e decidiu virar empreendedor, ou é uma coisa que, de novo, ele vem explorando ao longo da vida dele na faculdade, tá? De novo, a gente sabe que ideias e soluções não nascem da noite para o dia. Então, a gente tem essa evidência de que o founder, por mais que ele tenha se formado agora, no meio do ano, ele está tentando entender esse problema há 2 anos na faculdade, já conseguiu ter evidências e hipóteses sólidas, a chance dele levantar dinheiro com VC é muito mais alta. Tá? E, de novo, esse founder ele sempre vai ser ranqueado com outros founders mais experientes. Então, tem várias coisas que eles conseguem, que eles precisam mostrar para mitigar os riscos. Primeiro, capacidade de levantar capital. Hoje a gente vê founders de 18 a 22 anos são extremamente eloquentes, a gente não tem dúvida de que com o produto certo eles conseguem levantar dinheiro. Capacidade de recrutar. Isso é muito importante. Se a gente vê um founder com 22 anos, que conseguiu convencer pessoas muito mais seniors de mercado a se juntarem na ideia dele, talvez tenha alguma coisa interessante aqui. E terceiro, vender. Tá? O Rodrigo fala muito isso. Quando a gente está falando de founders muito novos, tocando problemas B2B, existem uma série de coisas que esses founders não viveram dentro de grandes corporates, grandes organizações, para entender exatamente qual que é o problema do cliente. Então, para finalizar, o mercado que esse founder está tentando atacar é super, super importante também, tá? A gente tem que entender qual que é o right to win desse founder. Por que um founder de 22 anos resolvendo esse problema é muito melhor que um founder de 34, que, por sinal, é a idade média de um fundador de unicórnio nos Estados Unidos para resolver esse problema, tá?
No final, todo founder tem que mostrar para a gente por que ele é a pessoa certa para resolver esse problema e tentar tirar todos os riscos da mesa antes de levantar capital com VC, tá? Então, é isso, pessoal. De novo, é um risco maior porque a gente não consegue olhar para trás e entender o que esse founder já entregou, mas, de novo, são riscos que podem ser tirados da mesa com as evidências corretas, beleza? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Continuem mandando perguntas no Campsite. Vamos junto. Valeu, um abraço.